Olá, galerinha animada, esse é o Entre Contexto, seu podcast do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Eu sou Rodrigo Silva e estamos estreando esse podcast hoje com o pé direito, estamos abrindo a porta com chave de ouro, porque eu tenho comigo uma arqueóloga brasileira, porém que está radicada em Israel, trabalha em Israel há muito tempo, minha amiga Kátia Citrin. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por me receber. Para mim é uma oportunidade realmente de ouro poder estar começando com vocês essa jornada aqui na minha terrinha natal. Exatamente. Olha, a Kátia, eu já conheci a Kátia há um bom tempo. Depois ela esteve aqui no NASP uma vez dando palestra, esteve novamente aqui dando uma palestra para os nossos alunos. Inclusive daqui a pouquinho nós vamos falar sobre essa palestra que ela esteve. Mas eu quero falar com vocês também um pouco do currículo da Kátia. A Kátia Citrin, ou doutora Kátia Citrin, ela é professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, é arqueóloga e também trabalha no Departamento de Estudos Islâmicos. Ela tem uma ficha de várias escavações que ela já participou em Magdala, em assentamentos da época medieval, trabalha com cerâmica islâmica. Olha, teve um momento aqui antes do nosso podcast que a nossa assistente trouxe aqui, a Lorena, uma cerâmica, ela falou assim, olha, essa aqui é islâmica, século XII e XIII, essa aqui é do século X. Assim, é só colocando o olho, ela já vai identificando tudo isso. Mas nós vamos deixar tudo fácil para você entender como é que a arqueologia ajuda você a entender melhor a história e não somente a arqueologia. Eu combinei com a Kátia que ela fala também um pouco dela mesma, né, para a gente poder incentivar pessoas que estão do outro lado. Então vamos começar redundantemente do começo, Kátia. Você é brasileira, estava aqui, eu sei que a sua formação inicial não é arqueologia, você tem uma formação em comunicação. Comecinho, primeiro ano. Comecinho. E daqui do Brasil, você já foi parar para Israel? Você tem ascendência judaica? Eu sou judia e fui com um grupo de jovens que estavam começando a universidade também. Fomos no que se chamava a colheita das laranjas. Tapuz. O tapuz. Tapuzinho. O tapuz, que você faz um mês num kibbutz, né, numa comunidade agrícola, e um mês passeando. E, na verdade, desde pequenininha, eu nem me lembrava disso. As minhas amigas, que eu tenho contato com elas até hoje, falavam que você sempre falava, Kátia, que você ia ser arqueóloga. E eu nem me lembrava disso, mas quando eu cheguei em Israel, aquela minha vontade de criança, pelo menos, pelo jeito, né, ela veio à tona e eu resolvi ficar mais. O pessoal voltou para o Brasil e eu fiquei mais 6 meses. Você falou de duas palavras, ele falou tapuz, que é laranja em hebraico, a colheita laranja, e você falou também de kibbutz. Muita gente que está nos assistindo agora não sabe bem o que é um kibbutz. E eu sei que kibbutz está atrelado à história do moderno Estado de Israel. Você podia resumir, assim, um pouquinho o que seria um kibbutz? Até kibbutz é uma palavra até difícil de traduzir em português. A gente coloca cooperativa, mas uma palavra exata em português. Mas o que seria um kibbutz? Olha, se eu tenho que traduzir literalmente, né, lekabetz, o verbo, né, é ajuntar, seria um ajuntamento. Um ajuntamento. Né, colocar as pessoas juntas, né, um coletivo, seria um coletivo. E o kibbutz é uma comunidade agrícola coletiva que, na verdade, os bens são comunais para todo mundo e as pessoas, cada uma em seu trabalho, contribuem para a sociedade coletiva e geralmente, né, na formação de Israel, os kibbutzim, eles tinham a base principalmente agrícola, mas não só. Com o tempo também, várias indústrias foram se desenvolvendo e aquele lucro, obviamente, era o lucro comum para todo mundo. Existe uma outra forma de comunidade que também fez parte da história de Israel, que são os moshavim. E lá já é um estilo diferente de comunidade, aqui, na verdade, as pessoas têm as suas propriedades privadas, mas existem os bens em comum. Eu, sem ser uma expert no assunto, eu posso dizer que os moshavim, eles deram certo como conceito. Os kibbutzim, no decorrer do tempo,
eles já foram se modificando e hoje em dia eles se tornaram mais como uma comunidade, mas na maioria cada um já tem a sua vida mais Alguns já são até privada, mais capitalistas, já são bem capitalistas, eles já privatizaram, né? Desculpa pelo meu português, que assim, já não está tão bom, mas privatizaram os seus terrenos, etc. Então, houve uma modificação. Então, existem kibbutzim que ainda funcionam naquela ideologia original, mas a maioria já modificou o seu formato. Entendi. Eu falei que estão se tornando capitalistas, até é bom o pessoal entender também, porque muito do espírito da criação do Estado de Israel foram por teóricos do socialismo. Exatamente. Eu já ouvi até alguém dizer, não vou entrar no mérito da questão aqui, que os kibbutzim seriam o único socialismo que deu certo. O comunismo, assim, porque as pessoas trabalhavam e tudo e tal, e tinha um bem comum ali. Mas eventualmente não deu mais. Exatamente, porque eu conheço pessoas assim, embora faça, é uma coisa que a gente fala com muito respeito, porque faz parte da história do moderno Estado de Israel, mas tem muitos jovens que têm uma visão até um pouco traumática, porque alguns kibbutz, o jovem não ficava com a família, tinha que dormir em alojamento separado, aquela coisa toda, mas também temos que levar em consideração a época em que eles viveram. Estamos falando de um povo que, quando começaram esses movimentos em Israel, gente, eles estavam saindo da situação de Auschwitz e tudo mais que representaram os campos de extermínio. Então, não é o mesmo israelense de hoje, é alguém que tinha que chegar numa terra cheia de malária, que ninguém queria dar para eles, falar essa terra realmente é nossa, porque apesar do reconhecimento do Estado de Israel, ninguém deu apoio militar, vai lá, nós vamos... Não, e os vizinhos hostis não queriam deixar. Tanto é que o Estado de Israel você tem, criado em 48, Jerusalém só vai ser tomada em 67. Então, quer dizer, é uma luta muito grande. E muitos judeus eram pobres, então o que eles tinham ali realmente era o trabalho agricultural e tudo mais. E há um incentivo muito grande do governo de Israel para que descendentes de judeus que sejam assim documentados voltem para a terra. Eu acho bonita a palavra que vocês usam para isso, que é a aliá, que aliá significa a subida. Você sobe para a terra. E aí você tem esse trabalho. Hoje tem um mais recente, que é o Taglit, que eles convidam jovens para irem para lá, vão como mochileiros. Eles vão em grupos, aí conhecem o kibbutz, conhecem a realidade, conhecem como é que é o exército, como é que é Tel Aviv, como é que é a cidade, como é que é Jerusalém. E a Kátia foi num processo mais ou menos parecido, mas para colher laranja. Eu acho que hoje está mais Nutella. Não, se bem que colher laranja, mas na minha época também já não se colhia laranja. Na verdade, nós fomos para um kibbutz no Golan, mas do movimento, que era um movimento mais, diríamos hoje de esquerda, que se chama Hashomer Hatzair, o kibbutz Gshur, e a gente colheu maçã. Mas tranquilo, ali perto da Síria, lugar pacificado, tranquilo. Não, e a gente foi num momento que estava tendo realmente muita tensão. Sim, eu estou sendo irônico aqui, né? A gente estava tendo, era final de 85, começo de 86, e estava tendo muita tensão com a Síria. Então, os cariocas chegando lá e, de repente... Você já falava hebraico nessa época? Então, no meu colégio no Rio, a gente aprendeu desde pequenos um hebraico básico. Obviamente, eu era alfabetizada, mas o meu hebraico era muito básico. Eu não sabia conversar e, assim, a gente sabia falar assim, frases básicas. Mas aí, na hora que eu comecei realmente a aprender, foi rápido. Foi rápido e no kibbutz que eu fiquei depois que o pessoal foi embora, que já foi outro kibbutz, não foi no Golan, foi no centro de Israel, me colocaram para trabalhar com as criancinhas. Então, eu cuidei das criancinhas. Então... E a melhor coisa para você desenvolver um idioma é falando com adolescente e criança. Exatamente. E ao telefone. Exatamente. Porque aí com a criança você não tem vergonha de falar. Você participou do Naked Archaeologist? Não, mas eu sei quem é. Porque, mas teve algum programa que você participou dando entrevista? Para começar, eu dei
para aqui para o Brasil, eu dei entrevista para o EPTV e... Não, eu digo lá de Israel mesmo. Israel, ok. Foi Ve'aretz Hayta Tohu Vavohu. Por que eu estou falando? Eu pensei que era do Naked Archaeologist, porque eu esqueci de falar isso aqui, gente. Vou agora, pela primeira mão, contar no podcast um elogio que eu ouvi ao seu hebraico. Porque eu quero lembrar quem foi. Foi o Hugo Horovitz. Ele é dono de agência de viagem lá e é arqueólogo, guia de muitos anos e tudo mais, é muito culto. E ele estudou na Universidade Hebraica, um camarada que ele tem aquele hebraico bem culto mesmo. E ele falou que estava escutando alguém ali que chamava Kátia. E pelo sobrenome, na época eu identifiquei que era você, e ele estava falando assim, ela tem um sotaque, mas é um hebraico erudito. Eu nunca te contei isso, estou contando pela primeira vez aqui, vocês vendo. Aí eu falei, mas eu conheço, ela é brasileira. Eu percebi um sotaque nela. Você também tem sotaque, porque ele é argentino, mas ele já está há mais de 60 anos lá na terra de Israel. E ele falou que você tinha um sotaque, mas que ele elogiava que era um hebraico erudito, que ele, como ele briga muito por isso, não escuta mais o hebraico erudito, estão fazendo o hebraico ficar muito de rua. Então, olha aí. Então já está o elogio aí, viu? Vim até o Lab para receber elogio lá de Israel. E viu, tá certo. Mas falando nisso, depois você resolveu mudar para Israel e a arqueologia. Ela entrou, você já foi estudar na Universidade Hebraica? Foi. Então, o movimento normal, né, do jovem naquela época era começar num preparatório de um ano. Geralmente até estudavam todos os sul-americanos juntos, né, o que se chama Meriná, o preparatório. É como se fosse um propedêutico. Um ano propedêutico. É a mesma coisa, é o preparatório. Mas é isso. É o Meriná. E na verdade, hoje em dia eu me arrependo de não ter feito esse preparatório, porque perdi minha oportunidade de saber falar um bom espanhol, porque todo mundo saiu desse preparatório falando talvez não tão bom hebraico, mas sabendo um bom espanhol. Mas eu comecei direto à universidade porque eu vim com aquela mentalidade do Brasil, né? A gente aqui começa a estudar muito cedo, não é isso? Para o pessoal que está aqui com a gente, né? Jovem, a gente começa a estudar muito cedo. Eu comecei com 17 anos, fiz vestibular com 16, então era muito jovem. Então eu ainda estava com aquela mentalidade, não, eu não posso perder tempo, tenho que começar direto. Sozinha, seus pais no Brasil? Não, eu fiz a minha aliá, eu imigrei sozinha para Israel, morei no meu primeiro ano nos dormitórios da universidade e comecei no Montes Copos, no dormitório Zreznik, e comecei direto. Então eu posso dizer que o primeiro ano foi muito, muito desafiante. Imagino. Porque era tudo em hebraico, então mais ou menos... Eu adorava quando os professores falavam termos que tinha lá dentro um pouco de latim. Eu falei assim, isso eu entendi, isso eu entendi. Mas demorou, eu tinha que ler também muito inglês, eu vim com um bom inglês. Eu sempre até falo isso, olha, para quem está me ouvindo agora, seja o que for, tem que estudar uma língua estrangeira e saber um bom inglês. Então, essa foi uma sorte minha de eu chegar lá já com preparo, mas ainda não do nível de ficar lendo direto, né? Artigos, etc. Então, meu primeiro ano foi isso. Fui treinando o meu hebraico, ainda tinha que complementar na universidade, receber o exemption, não sei como é que se fala isso em português, né? A prova final. A prova final de hebraico e também melhorar meu inglês. A proficiência. A proficiência. E melhorar, obviamente, a minha leitura acadêmica de inglês. Então, meu primeiro ano foi ali, estudando os introdutórios de arqueologia. Eu comecei, na Universidade Hebraica de Jerusalém, você sempre estuda em 2 departamentos. Então, meu primeiro ano eu estudei arqueologia e no departamento de arte. No segundo ano eu já decidi fazer uma coisa diferente. Eu saí do departamento de arte, que eu resolvi o que eu queria também estudar, estudos islâmicos. Então, eu fiquei estudando arqueologia e arte e estudos islâmicos. Então, eu, assim... Você chegou para o exército também, não? Porque aos 17 anos você estava ali na Berlinda para entrar. Então, quando eu fiz a minha aliá, né? Quando eu imigrei, já tinha feito os 19. Os 18 eu celebrei em Israel, quando eu fiquei naquele kibbutz. Eu fiz 19 e comecei a estudar direto. Então, não. Por um tempo, eu era cidadã temporária. Então, cidadã temporária, você não entra no exército. E quando eu terminei,
eu já era considerado muito velho. Eu estou falando isso, gente, porque não sei se vocês sabem, em Israel, mulheres e homens vão para o exército. E não é só um ano igual no Brasil, não. Não. Tá certo? E você vê aquelas meninas lá pequenininhas, assim, mirradinhas, com um fuzil maior do que elas nas costas, e elas vão e aprendem. E é um país assim. São poucos os casos de pessoas que não vão para o exército. É religiosos, dependendo da linha religiosa, ou alguém que tem um problema assim muito sério físico, porque já vi gente no exército de gordo, baixo, alto, magro. É um país que tem um lado bom nisso, porque você tem uma população mais assim adestrada, que o militar ele é organizado, né, na maneira da vida dele e tudo mais. Isso é bom para o país, é um pessoal mais assim casca grossa. Mas, por outro lado, é triste, porque essa necessidade é por causa da tensão constante com os vizinhos ali. Mas, agora, já que eu falei de tensão, você é judia, fez Aliyá, foi para Israel e escorregou para estudos islâmicos. Para é até bom a gente colocar isso aqui, Kátia, porque no contexto que estamos vivendo aí, de Palestina, Israel e Hamas e tudo mais, passa-se a impressão, com certeza equivocada, que todo judeu odeia todo árabe e todo árabe odeia todo judeu. E não é bem assim, porque lá em Israel, é lógico, tem gente que odeia em todo lugar. No Brasil também tem gente de São Paulo que odeia carioca, e tem carioca que odeia paulista. Mas, de um modo geral, a gente percebe que ainda é uma minoria barulhenta que provoca os conflitos e sai na mídia. Mas a gente vê muitas pessoas, eu tenho amigos palestinos, judeus, árabes, e você foi estudar essa área de estudos islâmicos. É verdade. Como é que essa convivência, você enquanto judia / israelense, estudando literatura islâmica, convivendo com essa cultura, indo a sítios que lidam com isso aí, teve alguma tensão inicial? O que te despertou e se houve alguma tensão? Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que é importante... Tem duas coisas aqui que o público confunde muito, né? É o ser judeu e o ser israelense. As coisas se encontram, mas não é a mesma coisa. Então, como judia que cresceu no Rio de Janeiro, num colégio judaico, eu posso dizer que os nossos colégios eles são muito abertos a aprender toda a cultura. Então, eu tive, graças a Deus, um bom ensino que nos deu oportunidades de aprender todas as culturas e respeitar todas as culturas. Então, muito cedo, eu já tinha, assim, 12 anos, ou talvez menos, eu fiz um trabalho de turma que era sobre o islamismo. E foi até um trabalho que a gente fez slide, a gente fez uma coisa assim, bem para aquela época, né? Slide era caríssimo, Nossa, não era o PowerPoint que você monta aí. Era caro e a gente fez slide dos vários prédios islâmicos nos vários lugares do mundo, etc. Então, esse meu amor à cultura islâmica e entender sobre a religião muçulmana. Meu pai também tinha loja no que se chama o Saara, no Rio de Janeiro. Então, o meu primeiro Alcorão eu recebi muito cedo de um dos vizinhos dele. Então, nós sempre fomos assim uma comunidade muito aberta culturalmente, né? Então, acho que aí já começa o meu amor e minha vontade de estudar isso. Chegando em Israel, eu assim me apaixonei por arqueologia de uma forma geral, né? Quando eu estava passeando, pelo fato de Israel você ter oportunidade, e acredito que você também tem essa sensação quando você visita lá, você toca no passado, né? Sim. É algo mágico que... Eu falo isso, aqui no Brasil você lê a Bíblia, lá você toca. Exatamente. Você está tocando num objeto que alguém preparou aquele objeto, alguém comeu daquela tigela, alguém preparou aquele negócio. Então, aquilo para mim foi algo realmente muito especial. Mas estudando, na verdade, o meu primeiro curso, a minha primeira hora de estudo na Universidade de Jerusalém foi arqueologia islâmica com a minha professora, que eventualmente foi minha professora durante todos os meus estudos. E uma das primeiras fotos da cúpula dourada, etc., que faz parte daquelas fotos que estavam lá no meu trabalho de criança, entendeu? Nossa, interessante. E houve um interesse muito grande porque eu reparei, né, muito, muito rápido, que o foco, né, de quem quer estudar arqueologia
é um foco mais aquela arqueologia religiosa, ou então o foco da arqueologia pré-histórica, ou então um foco de uma arqueologia quanto mais tarde, mais tarde não, quanto mais antiga, melhor. E eu vi que justamente essa arqueologia do período medieval, do período islâmico, não tinha atenção, porque quando eu comecei a procurar o material, eu vi que não tinha tanto. Tanta publicação. Então, eu gosto de um desafio, acho que já deu para perceber, e obviamente fui muito incentivada pela minha professora. Agora, como isso é recebido? Eu posso dizer que depende, né? Porque existem, para começar, aqueles profissionais mesmo dentro de arqueologia, que veem a arqueologia islâmica como é muito tarde demais, isso já não é arqueologia. Já tem muito material deixa histórico. Deixa eu só explicar isso para eles. É o seguinte, pessoal, que o Brasil, enquanto história, se a gente pegar de 1500 para cá, estamos falando de 500 e poucos anos de história. Tá certo? Agora, quando você pega Israel, você está falando de coisas do período do bronze, que eu posso falar de 3100. E ainda antes, até antes ainda, até 1200 a.C., para chegar no período do ferro, 1200 antes de Cristo. Ou antes da Era Comum, como muitos costumam dizer. De 1200 a.C. até o período persa, sexto século antes da nossa era, ainda também está lá atrás. Olha, eu nem cheguei na Jerusalém da época de Jesus. Olha quantas centenas. Como ela falou, tem coisa até antes do período do bronze, período calcolítico, por exemplo. Então, no Brasil, qualquer coisa de 200 anos, nossa, como é antigo. Em Israel, uma coisa de 200 anos é o período otomano. Então, assim, eu confesso até, desculpa, você vai ficar até brava comigo também. Mas eu sei. Eu também até tenho um certo, não é desprezo, a palavra não é desprezo, mas assim, isso é novo, é recente. Eu aprendi com o professor Garfinkel, que é nosso amigo em comum, ele falou assim, olha, se você tem dúvida para datar alguma cerâmica, fala que é do período islâmico e tá tudo bem, porque se alguém depois te corrigir falando que ela é mais antiga, você não vai ficar queimado na academia. O errado é se você falar que ela é do período do Romano I, e depois perceber que ela é do período bizantino. Por isso que ela está falando desse preconceito aí, porque lá em Israel uma coisa de 500 anos, para um país que está falando de milênios, realmente não é velho. Não, e é interessante porque isso também está ligado com como a arqueologia se desenvolveu, né? No século XIX a disciplina se desenvolveu de estudos de religião, né? Ou então de estudos do Império Ocidental, como ele se desenvolveu nas suas colônias no leste, e todo esse material mais tardio, na verdade, não encontrou o seu nicho lá, né? Porém, há uma exceção, porque o mundo ocidental, né, a Europa, estava interessada no período cruzado. É verdade, século XII. Então, me explica por que falam para mim, ok, o período Omíada, que é o final do século VII e o oitavo século, porque ele é menos considerado do que o período cruzado, que é o 12º e 13º, que é mais tardio. Então, isso está ligado a essa concepção. Ok, o período cruzado, você está verificando como é que o Ocidente estava agindo lá, né? É que nem uma continuação do período romano lá também, né? É como se desempenharam a sua colonização na área mediterrânea. E o período islâmico já é visto de uma forma diferente. E eu acho assim, se você for olhar para a arqueologia em termos de disciplina, como ela se desenvolveu não só em Israel, no Egito, na Jordânia, na Síria, no Líbano, etc., etc., você vai ver que lá também, o período islâmico, você não vai encontrar tantos profissionais. O próprio Egito, que é um país hoje chamado país árabe, não é árabe literalmente, mas chamam-se uma nação árabe, por questões históricas até anacrônicas, é um país de maioria muçulmana. Mas a grande ênfase lá é o egípcio faraônico. Até o egípcio Ptolomaida é uma coisa que cobra Cleópatra, alguma coisa assim, mas é mais o faraônico. Você quase não vê no Museu do Cairo, por exemplo, muita coisa. Agora, no novo Museu do Cairo, eles estão colocando uma ala islâmica, mas não tem isso. Diferente da Turquia, que você já tem todo um período otomano ali, porque mistura o islamismo com a própria identidade cultural do país e tudo mais. Mas se você pensar, por exemplo, Jordânia. É verdade. Jordânia. Quando você vai na Jordânia, você vai pensar em Petra,
né, nos nabateus. Se fala nabateus em português? Nabateus, isso mesmo. E você vai pensar nas igrejas que você visita na Jordânia. Os mosaicos, Os que também são... mosaicos super importantes. Geralmente o turismo leva menos aos palácios omíadas do século VIII, que é tão importante. Então, a gente entende que a situação não é uma situação particular de Israel, não é uma situação ideológica. A gente está falando aqui de uma situação disciplinar. Não, mas você está falando é verdade. Mas, como eu falei, eu estou puxando aqui pela memória, o país que dá uma ênfase islâmica maior que eu vejo é a Turquia, mas não por causa da cultura, é por causa do período otomano, que era um período que se converteu ao islamismo. Faz sentido isso. Agora, mas de qualquer maneira, a Universidade Hebraica tem um departamento, até recentemente você estava num cargo de chefia do departamento, exatamente, né? Exatamente. Então tem o departamento. Então, pelo menos oficialmente... Não, e não só isso. O nosso departamento de estudos islâmicos é um dos carros-chefes nos 100 anos da nossa universidade. A nossa universidade está comemorando esse ano. 100 anos? Eu não sabia No ano disso. passado, em 2025, 100 anos de fundação. E existem 3 carros-chefes. O Departamento de Estudos Islâmicos, o Departamento de Arqueologia, que hoje em dia é o Instituto de Arqueologia, e os estudos de Direito. Esses foram os 3 primeiros carros-chefes. E só para você saber, essa universidade é tão simples que entre os patronos fundadores tem um sujeito chamado Albert Einstein. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho de campo. Eu sei que tem algumas imagens aqui. Essa aqui, gente, inclusive, é a palestra que a doutora Kátia deu aqui na Universidade no NASP aqui para os alunos. Mas não dá para a gente dar toda a palestra para vocês, mas a gente vai resumir alguma coisinha aqui. Aqui eu tenho um sítio arqueológico. Qual que é esse sítio arqueológico? Então, o que a gente está vendo aqui é Hirbet Minha. Hirbet é assim, os vestígios, né? Hirbet, na verdade, é uma palavra até árabe. Né? Significa um monturo de pedra. Hiber, monturo de pedra. Quando você coloca o T, é porque você vai ter um complemento. Por exemplo, Hirber, monturo de pedras. Hirbert Qumran, o monturo de pedras de Qumran. E com o tempo esse nome acabou ficando como um termo técnico na arqueologia para a gente diferenciar 2 tipos de paisagens arqueológicas. Você tem o tel, em árabe tal, pelo menos na Jordânia chamam de tal, que é uma colina. Imagina que aqui o meu celular é uma cidade que está existindo aqui com casas, ruas e tudo mais. Aí vem guerra, terremoto, abandono e tudo mais. Quem chega depois constrói uma outra cidade por cima. Repete-se o processo, guerra, abandono, terremoto, tal, vem outra pessoa e constrói por cima. Você, com o tempo, vai fazendo camadas, como se fosse um bolo de aniversário de civilizações antigas. Quando o arqueólogo chega no topo desse bolo para escavar tudo isso, o que está mais embaixo é mais antigo, teoricamente, o que está em cima é mais recente, falando teoricamente, porque tem algumas camadas que estão um verdadeiro bolo que caiu de cabeça para baixo. Mas, grosso modo, seria isso. Chamamos isso de telo. Então, você vai ter, por exemplo... Tel Arish, por exemplo, que é onde nós estamos trabalhando. Agora, quando você chega ali como arqueólogo e já tem todos os alicerces ali brotando da terra, sem uma intervenção arqueológica sistemática, e você tem uma tradição talvez de séculos dos beduínos passando e vendo aquilo ali, chamamos de Hirber, ou Hirbert, no caso aqui, Minha, tá bom? E esse nome Minha... até a gente tem dúvida por que se chama Minha, se está ligado ao fato de talvez ali ter um porto de mina, de porto em árabe, ou então outra razão, Munia era agricultural state. Um estado de agricultura. Então, a gente não sabe exatamente a razão desse nome. Mas Hirbet Minha está na ponta... noroeste, northwest. Isso, noroeste. Do Mar da Galileia. E tem a ver com o Novo Testamento, não tem? No século XIX, pensavam que era Capernaum. Cafarnaum. E até, como se fala, esqueci agora o nome do corpo alemão que comprou essa terra. E até hoje, na verdade, existe ainda uma propriedade, é considerado ainda propriedade alemã,
eles compraram porque pensavam que era Capernaum. Mas logo, logo, não só que acharam um sítio que é o sítio... Aí foi explorado pelos franciscanos lá, exatamente, depois, Freda. Exatamente. E entenderam que aqui era um outro sítio. Então, as escavações mesmo aqui começaram nos anos 30 pelos alemães, que haviam adquirido Conrad Schick, outros passaram. E, na verdade, quando a gente até olha para essa fotografia, a gente vê que lá embaixo está tudo bem justinho, bem ajeitadinho, porque em 1939, quando os arqueólogos deixaram a escavação, porque voltaram para a Alemanha, deixaram tudo direitinho, mas infelizmente nunca conseguiram terminar a publicação. Alguns anos atrás, um arqueólogo chamado Markus Stritter, ele publicou parte dos achados arquitetônicos e existem já alguns trabalhos sobre a cerâmica, etc. Mas houve escavação também em 1959 e em 2005 e em 2006 eu participei, eu fiz uma codireção de escavação aqui com a minha professora, de quem eu acho que tem até uma antes. foto aqui de uma coisa que vocês trabalharam nessa parte aqui? Então, não, justamente, aí já Ou é dos alemães ainda? Aí ainda é dos alemães, a foto de cima é do lado de fora do prédio, a de baixo, na verdade, a gente está vendo um detalhe do que está na foto do lado direito, que é dentro desse prédio que no século VIII foi um palácio e no 12º, 13º século foi um engenho de açúcar. E aqui, na verdade, eu quis mostrar, por exemplo, exemplos de prensas da cana-de-açúcar. Lembra um pouquinho a prensa de azeitona. Lembra muito. Feita de pedra basáltica. Mas eu sei que a menos a base é bem diferenciada, mas esse era então para cana-de-açúcar. Para cana-de-açúcar e tanto lembra que, na verdade, a necessidade de fazer uma avaliação, de novo, de muitos dos artefatos, assim, das prensas que foram considerados, ou partes de prensas que foram considerados como, como se fala isso? Vestígios. Vestígios mais antigos. De produção de azeite, talvez, na verdade, fosse algo mais tardio, e pertencesse à produção de açúcar. Mas peraí, agora você me chamou a atenção por algumas coisas interessantes aqui que até eu quero aprender também. O Gilberto Freire, eu lembro que eu li um livro dele uma vez, que ele falou que a história ocidental não seria escrita se não fosse o açúcar, o comércio do açúcar. Ele chega a colocar tal importância ao açúcar, o Gilberto Freire falou que sem o comércio do açúcar não existiria Brasil, nem América do Sul. Ele chega a esse ponto. Eu não sei se é um exagero, é uma licença poética dele, mas você está falando já de açúcar aqui, século XII para XIII, na terra de Israel. Me corrija se eu estiver errado, havia plantio de açúcar aqui, porque sempre que fala de açúcar, Idade Média, para depois chegar à Idade Moderna com as grandes navegações, a gente pensa sempre nas Índias, ali que havia as grandes plantações de açúcar. Havia açúcar, cana-de-açúcar sendo plantada aqui também, ou o açúcar era importado para cá e aqui processado? Como é que isso é novo para mim? Então, é realmente um conhecimento que lá também em Israel nem todo mundo sabe, e aqui as pessoas ficam muito surpresas. E eu até falo, na verdade, que muito da história do Brasil, na verdade, começou na Terra Santa, então, né? Nesse ponto de vista econômico, que justamente o que você falou está certo, porque a sociedade brasileira, a economia, foi formada, foi modelada, né, de acordo com as necessidades dessa indústria do açúcar, da cana-do-açúcar. Na verdade, assim, muito antes da gente conhecer na nossa área a cana-de-açúcar, originalmente ela veio da Nova Guiné, dessa área ela foi parar na Índia, da Índia ela foi parar na Pérsia, e na área da terra de Israel, ela foi parar com a conquista árabe. Com a conquista árabe, a cana-de-açúcar chegou, e não só a cana-de-açúcar, por exemplo, arroz chegou na nossa área também com a conquista árabe. Assim, quando você fala que chegou a cultura também, plantio de... O plantio, e não só o plantio, também a tecnologia, o que era certo, como deveria ser cultivado, qual seria a melhor forma
também de usar o solo, qual era a melhor forma de irrigar. Toda essa tecnologia chegou e é o que a gente chama, e na verdade é até um termo que foi definido por um estudioso chamado Watson, que ele fala dessa revolução agrícola da conquista árabe, aconteceu nesse período. E não só na nossa área, Egito também, nós temos documentação em papiros falando já de plantação de açúcar no 7º século. E então, hoje em dia... No 7º século da nossa era. Da nossa era. Ou seja, na nossa região, pode até que já tenha chegado antes, mas em termos de cultivo sistemático, nós estamos falando a partir do 7º século, pelo que a gente sabe das documentações. Isso é muito antes das grandes navegações? Muito antes. E agora, em termos arqueológicos, a gente sabe tocar no 12º. No 7º século, 8º século, a gente tem a tese que já estava sendo muito cultivado, mas aí é que nós estamos precisando mais estudos, mais pesquisa a fundo, tanto que eu acho que nesse ponto até o Brasil mesmo pode, com tanto saber sobre a cana-de-açúcar, ajudar a gente lá. Não, você está colocando coisas aqui muito novas para mim, porque a informação que eu tinha do açúcar é essa, básica que eu estou falando, né? Índia, mais puxando quase para o século XIV, XV, você já está colocando o século XII até o 7º século, embora você fale que toca arqueologicamente mais no século XII. Eu lembro de um outro livro que eu li, Sugar Blues, eu esqueci o nome do autor agora, e ele faz uma referência nesse livro que, se eu não me engano, ele menciona o século XV ou XVI, que ele fala que nessa época os torrões de açúcar eram usados por corsários para ficarem dopados, que provocava quase um efeito assim de droga quase, né? Porque fermentava e o corpo deles era menos acostumado com o açúcar do que o nosso, né? Que hoje, aliás, gente, em Israel tem uma coisa interessante que muitos produtos lá você compra e tem uma colher de todo tamanho assim com uma taja. É o excesso de açúcar, eu não sabia, eu fui descobrir isso depois, né? E gordura, né? Mas nessa época, porque como eu falei, o Sugar Blue fala isso, que o açúcar tinha até um efeito quase... O livro Sugar Blues é um pouco sensacionalista, então não vou me valer do conhecimento, mas vou dar a fonte. Ele chega a colocar que o açúcar era quase traficado em algumas situações. Nessa época, qual que era o uso do açúcar? Você falou que é difícil tocar no século VII, né? Mas se você tiver alguma coisa para falar nesse sentido também, ele era apenas para adoçar ou ele já era uma moeda de troca? Qual que era o valor comercial do açúcar? Porque no século XVI eu entendo a briga de portugueses e espanhóis por achar um caminho para as Índias, onde vieram parar aqui. Mas e nessa época? Então, pelo que a gente entende, porque justamente nesse ponto, quando a gente está falando de contexto, né? Quando a gente está falando de contexto, a gente não tem um contexto arqueológico para saber exatamente no 7º e 8º século como estava sendo usado, e a documentação fala do cultivo, não na nossa área, mas mais ligados ao Egito, fala do cultivo, mas não fala tanto como estava sendo usado. Mas, em termos de contexto, a gente acredita que seja também para a culinária. Mas, no 12º século, nós sabemos porque existe até um documento de 1171, se eu não estou enganada, dos hospitaleiros em Jerusalém, mandando uma carta pedindo açúcar de Tiberíades, que é o meu outro sítio que eu estava. Tem uma foto aqui, inclusive. Tem uma foto, Tiberíades, mandar açúcar de Tiberíades e de Tiro para Jerusalém, no Líbano, para o hospital, porque adocicava os remédios. Então, para isso também era usado. Medicina. Para a medicina. Então, tem esses Salvo engano, a palavra açúcar, como falamos em português, vem do árabe. Exatamente, açúcar. Então, o que você está desenvolvendo na sua pesquisa, isso é interessante, que o açúcar, muito antes dos descobridores e tudo mais, o caminho dos árabes, talvez pela terra do chamado Oriente Médio, depois norte da África, até a Península Ibérica ali, que eles começaram a entrar, e depois era aqui por trás, por Constantinopla,
o caminho dos árabes coincidiu com o caminho do açúcar, ou seja, como se os árabes fossem e levassem o açúcar consigo. Seria essa a ideia? No caso do açúcar foi um pouquinho diferente, porque na verdade isso a gente tem que dar o crédito para os cruzados. Porque quando eles foram expulsos finalmente em 1291 de Acre, que é um território de Israel muito bonito. Então eles se assentaram no Chipre, Rodos, Creta. Então, na verdade, a indústria de açúcar se mudou, principalmente foi se mudando e gradualmente foi chegando ao Ocidente. Mas ali pela Península Ibérica, eles não entraram com o açúcar para Portugal e Espanha. E, na verdade, a Ilha de Madeira foi colonizada, ela era uma ilha virgem, ela foi colonizada para plantar açúcar. Então, na verdade, isso foi um movimento nas ilhas mediterrâneas e não só, obviamente, mas de lá Portugal. Assim, mas eu posso dizer que os cruzados, em que pese o que eles fizeram, como você falou, eles aprenderam o açúcar com os árabes. Provavelmente porque... Até pelo próprio nome? Então, provavelmente porque, como a gente sabe, temos, então, testemunhos em documentos, e agora a gente está procurando também em arqueologia, a gente sabe que o cultivo, e talvez uma pré-industrialização já acontecesse antes. Tem até um slide que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse aqui? Exatamente. Está em árabe, hebraico? Eu traduzi para o português também. Na verdade, o que a gente tem aí são passagens de um tratado geográfico de um geógrafo chamado Al-Muqaddasi, esse é o apelido dele, e por que Al-Muqaddasi? Porque ele era de Beit el-Maqdis, ele era de Jerusalém. A gente está falando, na verdade, de um tratado geográfico do 10º século. Ele foi, o que a gente diria em português, lançado em 985. Uau. Mas a experiência dele na área de Jerusalém, Tiberíades, seria lá para os anos 60, talvez até antes do 10º século. Então, quando ele está descrevendo Tiberíades, olha o que ele fala de Tiberíades. Disse dos habitantes de Tiberíades, por 2 meses dançam, por 2 meses colhem, por 2 meses andam nus, por 2 meses tocam flautas e por 2 meses chafurdam. O que é chafurda? Não tenho a mínima ideia, mas foi a tradução que eu encontrei. Depois o pessoal vai olha no chat GPT se traduz o que Não, é. em hebraico, eu vou dizer o que é hebraico. As pessoas andando na lama. São as pessoas andando na lama. Nossa, então, isso é português, então. Então, eu tenho que depois você dizer que eu tenho um português erudito. É verdade. E depois ele continua, o Muqaddasi. Ou seja, dançam por causa da quantidade de pulgas, mastigam o fruto da jujubeira, afastam as vespas da carne das frutas, é verdade, no verão, Tiberíades é cheia de vespas, andam nus por causa do calor intenso, e você sabe muito bem. É época do verão. É muito... Tiberíades, nós estamos com mais de 200 metros abaixo do nível do mar, muito calor, e chupam cana-de-açúcar. Isso é o Al-Muqaddasi. Esse atolo na lama ali. Exatamente. Ele escreve isso literalmente, eles chupam a cana-de-açúcar. Nós estamos falando do século X. Ele está falando das estações do ano. Do ano. E o que acontecia em cada estação e chupam cana-de-açúcar. E chupam cana-de-açúcar. Esse aqui é baseado numa xilografia da época? Não, isso é produzido pela Kátia Citrin. Ah, tá ali embaixo, tá certo. Não, porque eu ia perguntar se era o Mar da Galileia lá no fundo, não, que você tem uma oliveira aqui. Eu pedi, assim, que fosse uma jujubeira. É uma jujubeira, eu pensei que era uma oliveira. Então, uma jujubeira, ele tocando a flauta e ele chupando a cana. Muito legal. Então, e o Mar da Galileia. Será que é daí que vem aquele provérbio, não dá para subiar e chupar cana ao mesmo tempo? Já ouviu esse provérbio, né? Não dá para subiar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, eu estou mostrando aí que se você faz em conjunto, dá certo. Agora, deixa eu voltar para o slide de Tibéries. Quando eu falar Tibéries aqui, não estou te corrigindo, não. Viu que tem uma coisa no Brasil, não sei por que disso, não tem isso em inglês, não tem em espanhol, mas em português, às vezes, alguns fazem uma diferença entre o nome do lago e o nome da cidade. Então, é a cidade de Tibérias, Mar de Tiberíades. Mas, no fundo, em hebraico e no grego, nas fontes gregas, é o mesmo nome. Essa cidade, aliás, para vocês entenderem, ela foi fundada em homenagem a Tibério César.
E ela foi construída, ela começa a ser construída no ano 14 de nossa época, mais ou menos, né? Mas no ano No primeiro 19, 20, exatamente, assim, né? Do nosso tempo já. Pelo filho do rei Herodes. Exatamente, o Herodes Antipas. E essa cidade, ela foi construída em cima de um cemitério antigo. Então, os judeus da época de Jesus já não apreciavam muito ir pela cidade de Tiberíades, tanto é que no Novo Testamento você não tem incursões de Jesus nessa cidade. E até hoje tem uma passarela de madeira lá, que alguns judeus religiosos, quando vão passar para o bairro que está em cima, eles não pisam na cidade por causa do cemitério, né? Isso na área do cemitério. Do cemitério. Mas, a princípio, no final do segundo século, a cidade foi purificada e começaram a trazer uma população judaica e, eventualmente, o Sanedrim, né, sim, porque Jerusalém tinha sido destruída, exatamente. Muita coisa migrou para a Galileia. Exatamente, começou, né, e foi parar, eventualmente... E mostra para o pessoal ali, só para o pessoal entender, nós temos os carros passando, o sítio arqueológico é aquele que está do outro lado da rua, não é isso? Exatamente, e na verdade é um sítio arqueológico que começaram a escavar nos anos 50, depois escavações nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos... Você escavou aí também? E eu escavo aqui desde 2009, sem parar. É porque isso, gente, deixa eu explicar para vocês. O sítio que eu estou escavando, por exemplo, que é Lachish, ele começou a ser escavado também nos anos 30. E até hoje estamos escavando lá. Então, isso é normal. Não significa... Ela diz que está escavando sem parar, mas essa não é a realidade de todos os sítios, que às vezes falta o recurso, um sítio fica com a escavação abandonada por um bom tempo, depois uma outra equipe. E geralmente é na parte mais gostosa do ano a gente escava, e no verão, com mais de 40 graus na cabeça. Mas então, essa é uma razão que as minhas escavações em Tiberíades eu faço no inverno. Você é privilegiada. Eu faço no inverno e aí todo mundo gosta, porque aí Tiberíades no inverno, ela é assim relativamente quentinha. Agradável. O fato é que os califas omíadas, eles vinham de Damasco, que no inverno era fria. Para fugir do extremo. Eles vinham para essa área, e por isso que eles também tinham aquele palácio que eu mostrei antes, em Minha, ele não é longe daqui. Era um palácio de inverno deles. Era o palácio de inverno deles. Mas essa era a cidade central. Então tinha a cidade central e tinha esse palácio. Na verdade, tem outro palácio ao sul de Tiberíades. Então... Interessante. Mas aqui a gente já tem outra história. Mas é Tiberíades. A gente, aquela história da camada, a gente agora a gente deu um pulo para a camada do século XII e XIII, do período Então isso é cruzado, aqueles vasos ali, todo período dos cruzados, a moeda, o tipo de lamparina, evidentemente. Lamparina, aliás, uma das perguntas que as pessoas podem fazer é, quando tem aquelas camadas, a gente falou de assentamentos, como é que a gente sabe que... Porque não tem uma plaquinha assim, olha, aqui você chegou no século XII. Então, uma das técnicas que há, você tem, grosso modo, dois tipos de técnicas. Tem as absolutas, que não são tão absolutas assim, e as relativas. As absolutas é quando você tem material orgânico que dá para datar com carbono 14. Você consegue usar, por exemplo, nós estamos usando aqui para a cerâmica de Lachish, nós estamos usando termoluminescência, que você data no laboratório a cerâmica, a queima da cerâmica. E você tem as técnicas relativas, quando você usa a seriação, por exemplo. Eu, por exemplo, mesmo não sendo da área da Kátia, eu sei que aquela lamparina ali, ela é medieval. Ela é medieval, pelo formato da... A lamparina é aquela que o homem de vermelho está segurando ali, que ela é uma lamparina. Se você pegar aquela lamparina e comparar com a lamparina da época de Herodes, é muito diferente. Com a lamparina da época do bronze, da época dos patriarcas, é mais diferente ainda. Agora, é lógico, não basta encontrar uma lamparina e falar, opa, não, porque ela pode ter caído acidentalmente ali. Você olha a quantidade de cerâmicas que você encontra, se elas são diagnosticáveis, e elas têm uma quantidade para justificar que houve um uso frequente daquela cerâmica. Seria isso, né? O que a gente também chama seriação, ou typology. A gente vê os tipos e, no caso, também, a gente também tem que ter um cuidadinho quando a gente acha moeda. Todo mundo acha, achou moeda, já está datando tudo. Não, também é algo subjetivo, porque... A moeda escorrega com mais fácil nas camadas. Por exemplo, em Lachish agora, quando você foi me visitar lá, a gente estava escavando, nós encontramos uma moeda grega no período do ferro.
No comecinho do ferro, tava uma moeda grega caída lá. Ou então ao contrário. Então, na verdade, de repente eu estou aqui com uma moeda que eu trouxe de Israel, mas uma moeda rara de 1970, e deixa eu cair aqui. Não. Olha que bagunça arqueológica eu causei. Teve uma situação hilária em Israel, que eu vou contar para vocês aqui. Uma professora que você conhece, ela era especialista em escrita persa. E ela foi dar aula para os alunos em Lachish. Aí lá, ela pegou uma cerâmica e escreveu para eles em persa. Como é que escreve? Só para mostrar assim. Ela foi cuidadosa. A professora deixou passar na mão dos alunos, mas confiou que o último ia guardar para levar embora. Ah, legal. Deixou em cima do lugar lá e depois de um tempo, alguém passando lá viu a cerâmica com o nome Dario e olha, encontramos um artefato do rei Dario aqui. Você ficou sabendo disso? Quase foi, saiu no jornal e a professora assistindo em casa, uma descoberta fantástica, lá quis uma cerâmica. Falou, não, gente, foi eu que escrevi isso aí. Mas acontecem essas situações. São situações. E esses vasos aqui? Então, esses vasos já estão nos conectando ao tema que eu estou falando, né, da Terra Santa ao Brasil. O que a gente está vendo aqui, e isso foi encontrado em Tiberíades, mas muito parecidos também em Minya. E daqui a pouco a gente vai ver, a gente vai terminar com outro sítio, onde a gente também encontra esse tipo de vasos. E em muitos sítios em Israel, e não só em Israel, na região. O que a gente está vendo aqui é uma tigela em forma de cone, que tem um furo embaixo. O furo aparece bem ali. O furo embaixo, dá para ver também aqui como é que é o formato desse cone, né? E lá do lado a gente está vendo uma ânfora, mas sem as alças. Sem as alças, que na verdade, como isso era montado, a tigela ela ficava em cima da ânfora. Aí o que a gente derramava aí? Azeite, não? Não. O xarope... Melaço de cana? A cana depois de ter sido cozida. É o melaço de cana. Cozida, vai jogando aí dentro dessa tigela, ela vai cristalizando. Enquanto ela está cristalizando, o que não é cristal, ele vai pingando para dentro daquela ânfora ali. Então, como também a gente até hoje vê nas produções açucareiras, tem duas possibilidades. Ou também vendeu a mulaça, né, o melaço, ou pegar de novo aquilo e trazer aquilo de novo para a taxa, para poder você fazer. Cozinhar de novo e de novo fazer esse processo. Agora, o que é interessante nisso assim é que era vendido o açúcar. Eu queria falar exportação também. Você prepara o açúcar para ser... Mas assim que era vendido, e aqui que entra justamente esse documento que eu tinha falado antes, de 1971, de mandar o açúcar para Jerusalém de Tiberíades. Talvez Tiberíades fosse um ponto de distribuição. Mas como em escavações antigas, antes das minhas, também foi encontrada prensa, então a gente sabe que em Tiberíades também havia produção. E vou dizer mais uma coisa, o material cerâmico ligado à produção de açúcar em Minya é um pouco diferente daqui, e a gente acha que está ligado a períodos diferentes. E talvez assim, uma diferença de 50 anos, a gente não sabe ainda, mas existe talvez uma diferença. Mas então, o interessante é finalmente entender, né, esse formato que a gente vê também em gravuras medievais, esse formato do pão de açúcar. Então, olha quanto tempo na minha vida demorou para eu entender o nome, né, do pão de açúcar, que foi exatamente o formato do pão de açúcar que lembrou os portugueses os cones de açúcar que eram vendidos assim no comércio. Então, quando a gente encontra pedaços, vocês estão vendo aí como é que isso foi achado, isso já passou por um restauro, né? E o interessante dessas aí de Tiberíades é que houve uma dificuldade para restaurar, e aí quem trabalhou no restauro falou, Kátia, em algum momento você vai achar a produção da cerâmica, porque muitos dos pedaços que você achou, eles não se conectam porque eles estão envergados, eles são restos da furnace, não sei como é que fala, da fornalha, ou seja, da produção da cerâmica em si, porque nesses sítios também tinha a produção da cerâmica para
poder colocar o açúcar. Poxa, interessante isso aqui, viu? Muito interessante. Eu lembro de um filme antigo, se eu não me engano, era Efeito Butterfly, onde o sujeito é de ficção científica, que ele vai mostrando uma teoria, uma hipótese do tempo muito interessante, que se você muda um evento no passado, como é que vai mudando tudo? Você está contando aqui, ó, você falou do século... Você está enfatizando mais o século XII pelo material arqueológico, mas está acenando para o século VII. Mas veja bem, se não houvesse esse interesse pelo açúcar na Terra Santa, a história mundial seria totalmente redesenhada e talvez nem acontecer. Cabral, que era inclusive um português judeu, né? Cristão novo. O cristão novo, ele talvez nem sairia de lá para procurar um caminho para as Índias e talvez nem Colombo também sairia em 1492. Ou seja, a história seria totalmente... Você está cientificamente validando a posição do Gilberto Freire, né, que a história do açúcar, ela moldou a história do Ocidente. Sem dúvida. E do Brasil, eu falo especialmente há pouco tempo, por exemplo, foi publicado por Jacques Ribbenboim um livro sobre a história judaica de Pernambuco. E tem lá 2 capítulos que estão lidando justamente com os cristãos novos judaizantes, ou seja, aqueles que praticavam o judaísmo no sigilo. Você sabe que eu tenho ancestral judeu com... Eu vi pelo seu sobrenome. Exatamente. Lá na Torre do Tombo tem a minha família lá e o crime de judaizar. Judaísmo, acho que é isso, o crime lá. E justamente, muitos deles, donos de engenhos. Eles vieram junto dessa leva, né? Não só da colonização, também depois, da época até holandesa, Eu acho isso incrível. Existe aqui muita coisa, essa não é a minha área. Não, mas eu também não é a minha, mas assim, como admirador do que você está falando, eu já aprendi 2 coisas básicas aqui que, primeiro, você está retardando a história 3 coisas que eu pego da nossa conversa aqui. Você está retardando a história do açúcar para bem antes das grandes navegações, que é o senso comum. Você está tirando a história do açúcar da Índia, que também é outro senso comum. E você está inserindo o papel importante da geografia da chamada Terra Santa na história do açúcar. Exatamente. E a importância vital das conquistas árabes que levaram todo esse material e a tecnologia. Foi um entroncamento cultural e de rotas. Total. E, obviamente, a importância, obviamente, da Índia continuou tanto que Sim, claro. A necessidade de encontrar o atalho para a Índia. Mas não há dúvida que a gente pode falar, eu tenho colegas que chamam isso a pré-revolução industrial, né? A gente fala da revolução industrial tão mais tardia. A gente tem aqui uma revolução industrial muito importante, que é a revolução do açúcar. Então, Revolução do açúcar. A revolução do açúcar. E aqui, em relação ao Brasil, obviamente tem... tantos estudos que eu ainda preciso aprender muito aqui no Brasil e que me interessa muito, mas é justamente essa conexão, né, de entender que esse movimento social e econômico realmente começou na Terra Santa. Eu chego, arrisco quase dizer que parte do que você está dizendo aí daria uma nova tese doutoral. Tem coisa aí que é inédita, pelo menos para mim. Tem muita coisa que tem que ir a fundo, e por isso mesmo que eu falo que tem tanta coisa que aqui o Brasil, com a tecnologia, o que aqui se sabe sobre a cana-de-açúcar em vários aspectos, né? Desde do DNA e o que se sabe sobre o solo, a gente pode fazer aquela etnoarqueologia que é tão importante. Por isso, para mim, é tão importante quando eu venho visitar, eu gosto de visitar os engenhos tradicionais. Você esteve em alguns hoje, eu estive em alguns e hoje também. Hoje eu conheci um pouco a parte moderna, um engenho, uma usina que foi construída no final do século XIX, mas para mim também é importante. Eu aprendi tanto hoje. Aliás, isso é importante dizer, embora a Kátia seja nascida brasileira e tem parentes aqui, ela vem também numa atividade acadêmica, ou seja, a Universidade Hebraica não está pesquisando só no quintal dela, não, quer fazer cruzamentos.
E, aliás, antes de passar para o último slide ali, que eu já vi um negócio que me interessa também, que aí já entra um pouquinho na minha área, eu quero fazer uma pergunta para você antes de passar para esse último slide. Aqui no museu do MAB, nós estamos fazendo o podcast aqui direto do MAB, nós temos algumas sementes carbonizadas de Théo Geisser, que na época que Théo Geisser foi incendiada. Então, o Paulo Borck, que trabalhou nessas escavações há muitos anos atrás, acho que foi até antes do Amon Bentor, bem antes, ele doou para a gente várias sementes carbonizadas que são da época até do período do ferro. E eu estou esperando a oportunidade para analisar isso em laboratório, essas sementes carbonizadas, porque isso também é material de estudo. Eu sei que Israel também faz isso, fizeram com tamareiras antigas, etc. Você já encontrou alguma evidência de plantação de cana-de-açúcar nesses sítios que você passou, que dá para levar a laboratório e fazer pesquisa, ou esse vestígio da plantação ainda está difícil de encontrar? Não, e essa é a razão que eu quero muito entender o know-how aqui e tentar conseguir aqui a colaboração aqui no Brasil de conhecer melhor a cana e a forma de como ela degrada, né? Porque eu já pedi a profissionais em Israel que trabalham com a arqueobotânica, mas eles não sabem exatamente definir como achar no solo que eu... Porque hoje, até onde eu saiba, não há cana-de-açúcar plantada em Israel hoje. Se tiver, deve ser uma coisa muito rara. Não, né? Até tem, e na verdade eu converso com muitos israelenses que falam, quando nós éramos jovens, nós tomamos, a gente tomava... A gente uma garapa aqui. A gente tomava cana-de-açúcar e até mesmo na autoridade palestina houve uma tentativa de recriar uma plantação de açúcar até mesmo para economia, né? Como se fala para exportação, não? Não para exportação, mas para criar um novo ramo econômico de comércio. Mas, pelo jeito, não foi adiante. Porque se eles tinham plantação ali, levando em consideração que na época das cruzadas era guerra sobre guerra, guerra sobre guerra, vem os mamelucos, aquela coisa toda, e não, Saladino e tal, com certeza plantações, com certeza não, a chance histórica de uma plantação de cana ter sido queimada e virou depois um extrato arqueológico, ela é grande, né? Sim, mas ao mesmo tempo eu vou dizer o outro lado da moeda. Tanto no período subsequente às cruzadas, que também foi um período assim interessante. Por exemplo, Tiberíades continuou, na verdade, a maior parte do tempo sendo nas mãos dos francos, né? Frankish settlement. Então, e com os mamelucos também souberam aproveitar o comércio da cana. Entendi. Então, eles também comercializaram a cana. Muito da indústria da cana passou para o outro lado da margem do Jordão. Então, aí entram escavações que a gente conhece, vários arqueólogos que escavam sítios muito importantes sobre a cana-de-açúcar, mas também na nossa área ainda tem muito sítio para ser escavado, se Deus quiser, quem sabe ainda consigo escavar. Só para você ter uma noção, Israel tem mais de 5.000 sítios arqueológicos cadastrados na Universidade Hebraica, e não são todos. E tem aqueles que não foram cadastrados. E aqueles que são encontrados de repente, mas tem muita coisa para fazer. Mas aí tá ligado a você. Exatamente, vamos falar um pouquinho lá. Então, eu voltei atrás, tá vendo? Já voltei para Em 1000 você não estava, você pode ter estudado. Pois em 1000 eu não estava, mas a minha cabeça está lá no 1000. Em 2022, eu participei de uma colaboração com um colega arqueólogo italiano, e Carmelo Papalardi, e que ele fazia parte da custódia da Terra Santa. Ele é religioso? Ele é franciscano? Religioso, franciscano. E ele pediu para mim, ele não se especializa no período islâmico. Mas o que acontece é que esse sítio que foi escavado antes dele, né, já havia por Stefano De Luca,
E eles encontraram cerâmicas que eram islâmicas. Eles pediram minha ajuda, né? Eles não, o Carmelo, o Stefano já não estava mais escavando lá. Então, eles pediram para eu ajudar para poder terminar essa publicação e entender mais o sítio. Eles lidam com um período greco-romano, um pouco do bizantino, mas não os períodos mais tardios. Então, eu vi o material e vi então que realmente tinha material islâmico e a gente foi fazer uma pequena escavação que foi patrocinada pela Custódia. Para quem não sabe, né, tem 2 sítios principais em Magdala. E um deles ele é mais fechado, que é o sítio dos franciscanos. Que é esse aqui, inclusive. Que as pessoas não conhecem muito porque ele não é exatamente aberto ao público. Eu acho que agora eles estão até mais preparando o sítio para se tornar um sítio turístico. Mas o interessante, assim, para começar, é onde tem a torre, que dá para ver aqui. Porque Magdala, Migdal, significa torre, mas que torre? Será que é uma torre de peixe? Será que é uma torre para navio, para barcos, né, do Bar da Galileia? Tem essa disputa. Mas esse já é um nome antigo. Migdalonia, né? Mas essa torre provavelmente não é a torre que deu o nome de Migdal. Não, com certeza. Essa aqui é bem... Porque essa daí, ela é mais tardia. E o que não haviam prestado atenção é que que se chama Cardo, né? Da cidade de Migdal, que a gente está vendo ele aqui passar na diagonal da nossa fotografia, tem ali alicerces do que é bem capaz, e essa forma que hoje em dia eu interpreto, e algo que não haviam prestado atenção, porque quando você vem escavar num lugar com um paradigma de estar procurando só o período clássico, e quando a gente fala o período clássico, o período pré-islâmico, aí você acaba ficando cego para certas coisas. Mas eu vi essa torre, que ela me parece já de um período mais medieval, talvez, né? Eu não entrei na torre, então não tive ainda como realmente fazer uma avaliação arquitetônica. E também não arqueológica, porque a gente não escavou ali naquela área. Mas, paralelo ao Cardo, eu acho que são alicerces para um aqueduto. Uma das nossas áreas que a gente escavou está lá no finzinho da fotografia, que na verdade como se fala isso? Birke, uma brecha de água. Sim, um container de água, como se fosse quase um mikveh. Exatamente, e lá tinha aquele dispositivo, não sei como fala em português, que de antila, que os vasinhos eles vão entrando e saindo, para a água ficar em movimento. Para a água ficar em movimento, então a gente achou ali parte desses potes que fazia parte desse dispositivo. Não sei como fala isso em português, desculpa. Não, mas está certo mesmo. Mas entre os achados que a gente achou, a gente também achou achados de tigelas e de ânforas de mulaça. Então, e eu fiquei sabendo que já além da muralha da área dos franciscanos, ou seja, do outro lado do muro, à direita da nossa fotografia, houve uma escavação pela Israel Antiques Authority. Eles também acharam vestígios de vasos ligados à indústria açucareira. Puxa. Então é bem capaz, acredito que Magdala, também era no período medieval, estava um centro de distribuição. Estava dentro dessa indústria açucareira, porque Magdala está exatamente entre Tiberíades e Minya. Então, se a gente vê agora, se você for, eu acho que um slide adiante, nós vamos ver um mapa. Assim, tá aqui, e vocês podem ver Tibérias, Minya, e vocês veem Majdal. E vocês podem ver que Majdal está exatamente no meio, e também lá realmente havia ainda, do período romano, tinha lá realmente um porto, a gente não sabe se ainda estava sendo usado, é capaz, pelo menos no período islâmico, está sendo usado, a gente não sabe do período cruzado, mas em termos econômicos, da economia da época cruzada, existia uma relação entre esses 3 sítios. O que está marcado ali abaixo faz parte de uma outra história que a gente não vai entrar hoje. Mas eu sei que Magdala, para você... Né? Nossa, inclusive, eu quero terminar o nosso bate-papo, que para mim foi enriquecedor, dando de presente para você uma Magdala um pouco mais antiga, que você estuda,
É o livro Maria Madalena, a Verdadeira História, tá bom? Que é a mulher mais mencionada no Novo Testamento, mais do que a mãe de Jesus, até. E é uma história fantástica. E eu falei muito sobre o sítio arqueológico de Magdala e também toda a história de Maria Madalena ao longo dos séculos, as lendas que surgiram sobre ela, que ela seria uma prostituta, que ela seria a esposa de Jesus, essa coisa toda. Eu espero que você aprecie a leitura. Muito obrigada. Quando você voltar para Israel, pode ir lendo dentro do avião. São 13 horas, pelo menos. Não sei qual país você veio. Dependendo, porque é difícil ter um voo direto para Israel. Então, você vai ou daqui para a Europa, ou daqui para Dubai. São muitas horas de voo. E olha essa minha sorte. Então, isso quer dizer que eu toquei na história de Maria Madalena. Exatamente. Olha, Kátia, foi inspirador conversar com você. Muito obrigada. Eu espero que as pessoas também se sintam inspiradas, tá vendo? Olha, a Kátia mostra que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Saiu daqui do Brasil, 17 anos, foi sozinha para Israel. Um país que outra cultura, mesmo ela sendo judia, como ela falou, judia israelense não é a mesma coisa. Foi lá, conseguiu cidadania. E eu vou contar mais uma coisa para fechar para vocês. Um monte de gente estuda arqueologia, mas desse monte que estuda, a maioria vira guia turístico, porque pouquíssimos conseguem ser professores da Universidade Hebraica, mas pouquíssimos mesmo, menos de 5%. E ela foi uma, e eu fico honrado que é uma brasileira que está representando o nosso país lá no Departamento de Estudos Islâmicos. Então, quem sabe, né, desse nosso papo vai aparecer aí mais uma ou um arqueólogo interessado também em tocar. Exato. Na Você história. tem redes sociais? Eu tenho redes sociais. Então, divulgue as suas redes sociais pra gente. Então, Kátia Citrin, e também tem Tiberius Excavations, escavações de Tiberíades. A gente vai deixar aqui também para você poder... E também no Instagram, Kátia Citrin também. Muito bem, então esse foi o nosso primeiro podcast Entre o Contexto e você será sempre bem-vindo nos muitos bate-papos que nós teremos aqui no MAB, Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Mas antes de encerrar, eu tenho um convite para você, um convite especial. Anotem na sua agenda. Dos dias 22 a 25 de outubro, nós teremos aqui o nosso segundo Congresso Internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas aqui no NASP. Nós teremos palestrantes de vários países, virá gente de Israel, dos Estados Unidos, do Peru, daqui do Brasil. Eu serei um dos preletores e terei o privilégio de ter a sua companhia aqui comigo presencialmente. Então, venha nos visitar. Passe conosco esses dias para aprender mais sobre como a arqueologia tem contribuído para entender melhor o contexto de um passado tão rico que tem tudo a ver com cada um de nós. Um grande abraço, beijo no coração e até o nosso próximo encontro.